Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a tener más una clase, vamos a ver a respecto de metodología de estudio en respiratorio, vamos a ver algunas cositas bien puntuales ahí que se preguntan. Resumir la clase, sí, para quedar más entendible, y después de la clase yo les voy a enviar mañana al grupo de Telegram, yo les voy a enviar ahí unas espirometrías para que ustedes puedan evaluar el paciente, o sea, pueden evaluar esos casitos clínicos, y ahí yo pongo como si fuera un quiz ahí abajo para que ustedes puedan contestar. Bueno, gente, vamos al power entonces. La clase de hoy yo creo que no va a ser tan larga como la de ayer. Vamos a empezar entonces por laboratorio de las enfermedades respiratorias. Quiero primero hacer una pregunta a todos ustedes, que ustedes piensen conmigo. Se liga um paciente, ustedes estão em guarda, liga um paciente com crise asmática grave. Ustedes pediriam na espirometria? Piensen nisso, gente. Piensen nisso. Depois nós outros vamos a debater um pouquinho, um ratito a respeito disso. Pero piensen, gente. Paciente com crise asmática grave. Se le hace uma espirometria a esse paciente? Então, vamos começar nossa classe. Como nós vamos começar? Vamos repassar, ¿sí? Bien cortito, de una manera bien fácil, bien sencilla, la fisiología respiratoria. No solamente la fisio, sino que más que nada, los volúmenes pulmonares. Essa tablita ustedes tienen igual en sus repasos. Y yo quiero que ustedes sepan una cosita, varias cositas en realidad, pero sepan, gente, que tenemos volúmenes estáticos y volúmenes dinámicos. Por exemplo, há diversas classificações a respeito de volume e capacidade. Pero acuérdense, volumen é solo, ou seja, não é sumado a outro volume. E capacidades é quando sumamos dois ou mais volúmenes. O que ele gusta perguntar muito em seus TPs é honorar em seus TPs é basicamente qual é o volume de aire corriente. Por mais que vocês leiam acá volume de aire corriente ou volume tidal, também pode ser chamado assim, déjame ver se estou gravando. É de aproximadamente 500 mililitros, o volume tidal ou volume corriente. Pero acuérdense, depende, porque se é um ninho, não vai ter 500 mililitros de volume corriente, vai ser menos. Se é, por exemplo, uma pessoa como eu ou como algunos de ustedes, por ahí sí puede se acercar de los 500, pero gente, no es 500 para todos los pacientes, y eso es pregunta de honorar. Entonces, la primera cosa que hay que salir acá es depende, gente. Ahora miren eso. Tenemos básicamente 4 volúmenes, ¿sí? Tenemos el volumen de reserva inspiratória, volume de aire corrente, volume de reserva expiratória e também o volume residual. Que há que saber disso? Basicamente, é aproximado a quantidade, ou seja, qual é o volume. Por exemplo, se é de reserva inspiratória, temos 3.100 mililitros, 3 litros e 100 mililitros de volume de reserva inspiratória, aproximadamente, porque depende de paciente para paciente. ¿Sí? Volume de aire corriente, 500 mililitros, reserva inspiratória, 1.200 mililitros e volume residual, 1.200 mililitros. Pero, gente, isso depende também da tablita aí que vocês agarram, porque eu, quando fui a buscar esses volúmenes e capacidades, eu me encontrei com diversas classificações e a maioria era distinta, não eram números assim muito parecidos. Então, gente, depende da classificação e de onde saca. O que eu quero que vocês sepam? Basicamente, acá na fisiologia respiratória, temos as capacidades. Que são capacidades? Capacidades é a suma de dois volúmenes ou mais. ¿Sí? Guarden isso. Então, quando vamos evaluar um paciente, quando temos que evaluar a capacidade funcional inspiratória, nós vamos somar o volume corrente e o volume de reserva inspiratória. Pero, gente, acuérdense uma coisa. Com que aparato nós vamos fazer tudo isso? Com a espirometria. Com a espirometria, nós vamos evaluar quase todos os volúmenes, exceto o volume residual. Les aclaro isso, porque justamente suele ser de muita dúvida, ¿sí? Suelen perguntar isso, mas que nada é para confundir.
Básicamente, lo que la espirometría evalúa son los 3 volúmenes: volumen corriente, volumen de reserva inspiratória e de reserva expiratória, pero el volumen residual, la espirometría no consigue evaluar. La única cosa, el único aparato que hay para evaluar esse volumen residual, gente, es la pletismografía. Pletismografia. Se gravem esse nombrecito, já vamos a descrever cada um bem resumidamente, pero, gente, sepan que espirometria não serve para evaluar volume residual. Bueno, então, como capacidades, quais são as capacidades que nós temos? Temos 4 capacidades fundamentalmente: capacidade de reserva inspiratória, capacidade de reserva funcional, tal qual como vocês veem acá, capacidade vital e a capacidade pulmonar total. Se nós hacemos uma espirometria no paciente, que nós não vamos conseguir acá, não vamos conseguir o volume residual e nem a capacidade pulmonar total, gente. Anotem isso ao lado aí de seus repassos, porque isso é pergunta. Então, vamos começar com espirometria. Basicamente, sim, a primeira cosita que há que saber, espirometria é uma maniobra, sim, que muitos de nós já hicimos aí em terceiro ano, alguns não hicieron, pero a espirometria é uma maniobra que vai registrar o volume que nós movilizamos, ou seja, tanto em inspiração quanto em expiração. Vai desde o máximo volume de ar que pode mover uma pessoa, desde inspiração máxima hasta uma expiração máxima ou completa. Que diagnóstico hace a espirometria? Isso é pergunta de exame, gente. E gravem, por favor. Que diagnóstico vamos fazer com a espirometria? Podemos fazer diagnóstico de normalidade, ou seja, o paciente não tem nenhuma alteração espirométrica, o paciente tem um patrão obstrutivo, paciente tem indicativo de restrição, ou paciente tem um patrão mixto. Aclaro mais uma cosita acá. Sim, a espirometria generalmente suele ser pergunta de exame, mais que nada em la parte de tanto de POC quanto de asma. Então, se guardem isso. Gente, diagnostica obstrução, pero é indicativo de restrição. Por que eu digo indicativo de restrição? Porque não evalua o compliance pulmonar la espirometria. Por isso que é indicativo de restrição, temos que comprovar com outro exame. A espirometria não faz diagnóstico de restrição, de patrão restritivo. Então, qual é o informe que nos dá a espirometria? Se vocês se acordam da maniobra, poníamos acuérdense uma cosita também. A espirometria, gente, os valores, se o predicto que chamam, vai depender da idade, o peso, sexo, raça, de diversos fatores que generalmente há um predicto. Que é esse famoso predicto? O predicto é que são estudos estandarizados, ou seja, já hicieron em várias pessoas e, basicamente, para tal pessoa, tal peso, tal idade, tal talha, sim, vai ser, o normal seria o tanto de volume de ar movilizado. Sim, esse é o predicto, gente. Esse é como se fosse um valor de base que nós tomamos na espirometria. O predicto varia de acordo a diversos fatores. Bueno, como vem o informe da espirometria? O informe, temos diversos tipos de informe, por isso que eu vou depois disponibilizar algumas espirometrias para vocês no grupo aí, porque muitas das vezes o que passa é o seguinte: o ano passado me acuerdo que quando tomaram, não me acuerdo se foi a era ou se é parcialito, tuve uma ou duas, creio, espirometria tal qual como eu havia dado em las classes o ano passado. Então, eu vou repetir as mesmas espirometrias, vou ver se encontro o exame que havia essa espirometria e eu vou les enviar aí no grupo. Mais que nada, eu vou fazer isso para treinar, gente, porque espirometria não se aprende só leyendo, se aprende treinando. Bueno, gente, no informe, então, que vai vir na espirometria, já vão haver uma para que nós podamos treinar. No informe vai vir lá capacidade vital forçada, que vem em CVF, ou seja, é a abreviação da capacidade vital forçada, ou pode vir também VCF ou FCV, sim, de distintas formas, mas generalmente
é assim, CVF, capacidade vital forçada, e vem em litros. Depois temos o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que vem VEF1 em litros também. Depois temos o VEF 2575, que é em litros por segundo. Gente, esse muitas das vezes sí, solo entra en los escritos. ¿Por qué? El volumen expiratório forçado, basicamente na expiração, para sacar el 25, entre el 25% e el 75% de la expiração, repartimos a expiração completa em 4 partes, 25, 50, 75, 100, e agarramos estas duas del meio, desde el 25 hasta el 75%. Les aclaro que, generalmente, pacientes que fumam, que têm já alguma comorbilidade, e nesses pacientes, antes de apresentarem o volume expiratório, se forçado no primeiro segundo diminuído, vão apresentar primeiro o volume expiratório forçado 25-75% diminuído. Mas generalmente não suelen perguntar no oral, sino que só no escrito. Bueno, gente, depois, uma cosita muito importante, vem a relação volume expiratório funcional dividido por capacidade vital forçada, e isso se dá em porcentagem. Les aclaro uma cosita acá. Dependendo do docente que vai dar a classe, para Sosa, para Miguel e para Honorá, essa relaçãocita acá, volume expiratório forçado no primeiro segundo por capacidade vital forçada, isso para Sosa, Miguel e Honorá, é índice de Tifenot, Não me acuerdo qual livro, se é Ferreira ou Harrison, explica bem aí que é o Tifenot, que em realidade, para Busanich, ¿sí? O índice de Tifenot é volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre capacidade vital e não a capacidade vital forçada. Então, acuérdense isso. Para a maioria dos docentes, é Tifenot e para Busanich, não, gente. Quais são os principais pontos que devemos sim ou sim memorizar? Capacidade vital forçada, volume expiratório funcional no primeiro segundo e a relação volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre capacidade vital forçada. Gente, por favor, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Generalmente, a espirometria suele ser um pouquinho complicada em las primeiras vezes aí que tentamos aprender, sí, pero no es difícil. Vamos volver para acá, sí, respiren, vuelvan a la clase, miren cuántas veces quieren, sí, cualquier cosa ustedes me envían ahí un mensajito. Y gente, acuérdense eso. ¿Cuáles son los valores normales de esas métricas? Bueno, volume expiratório forçado en el primer segundo se dá en porcentaje y debe ser mayor igual a 80%. ¿80% de quê? Del predictio. Depois já vamos ver uma espirometria e já vamos treinar para saber com as métricas que o paciente tem, se é patrão obstrutivo, indicativo de restrição ou patrão mixto, ou normal. Então, se volume expiratório forçado no primeiro segundo, maior ou igual a 80 para ser normal. Se passa de 100%, não é alterado, ¿sí? Quanto mais, melhor. O tema é quanto menos. Se vocês vão ver que algumas espirometrias te dá como 101%, 105%, porque eles evaluam o predictio. Imaginem, o predictio para mim seria, por exemplo, 90, digamos, ¿sí? E eu hago um volume expiratório forçado no primeiro segundo de 90. ¿Sí? Isso vai dar mais de 100% do predictio. Eles calculam por el predictio quanto o paciente isso. Então, gente, quanto mais, melhor em testes. Acá sim, pero quanto menos, pior. Ou seja, nos indica alguma patologia. Pero quanto se sobrepassa 100, 110, 115, gente, não há problema. Bueno, depois temos a capacidade vital forçada, que é a mesma coisa, ¿sí? Deve ser maior ou igual a 80% para ser normal. E acá temos um ponto bem específico, gente, e grave nisso. O índice de Tifenot para alguns docentes, volume expiratório forçado dividido ou sobre capacidade vital forçada deve ser maior a 0,7 ou 70%. Se acuérdense isso, porque te pode dar como 0,7 ou 70%, que é a mesma coisa, mas só quando passar uma porcentagem que dá 70%. Grave nisso, volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada maior ou igual a 80,
índice de tifenol, voy a hablar índice de tifenol para quedar más tranquilo y más fácil, mayor a 0,7. Bueno, gente, entonces, ¿cómo nosotros vamos a leer una espirometría? Generalmente suele ser genera mucha duda acá, pero yo traté de organizar la lectura de una espirometría. Ustedes pueden empezar leyendo una espirometría por la relación o índice de tifenol, ¿sí? Para ver qué patrón es, si es obstrutivo o si es normal. Después, ustedes pueden ir directamente a la capacidad vital forzada, a ver si hay disminución. Si hay disminución, capacidad vital forzada, tenemos que pensar en algo restrictivo. Después, por último, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Gente. Acá, en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es donde nosotros vamos a evaluar la gravedad de la obstrucción. Les aclaro que, acuérdense, capacidade vital forçada, capacidade vital, gente, vuelvan acá, vamos volver para el cuadrito, que es la capacidade vital, abarca tanto la inspiración, el volumen de reserva inspiratoria, quanto el volumen de reserva expiratoria. Eso es la capacidade vital, o sea, se el paciente presenta un EPIC, una enfermedade pulmonar intersticial crônica, el paciente va a tener un volumen de reserva inspiratoria disminuido, o sea, no va a expandir como debería expandir, y también va a tener un volumen de reserva expiratoria disminuido también. Pero fundamentalmente, el volumen de reserva inspiratoria disminuido. Vamos a volver, creo que así me explico un poquito. Y entonces graben eso. Capacidad vital forzada, relación primero, después capacidad vital forzada y por último, volume expiratório funcional, volume expiratório forçado no primeiro segundo. Gente, aclaro que vocês têm que começar por la relação, depois do ordem acá, não importa, ¿sí? Não importa. Acá eu trago outras variáveis, ¿sí? De los valores de referência, a mesma coisa, gente, capacidade vital forçada e o volume expiratório forçado no primeiro segundo, maior a 80%, e o índice de tifenol, como vocês podem ver acá, deve ser maior a 70. Se é menor, é obstrução. Se é maior, está normal ou pode ser patrão indicativo de restrição na maioria das vezes. Bueno, gente, então, relação, capacidade vital forçada e volume expiratório forçado no primeiro e segundo. Vamos treinar agora. Bueno, acá temos uma espirometria. ¿Sí? Vamos a mirar junto essa espirometria. ¿Por onde começamos? Relación, índice de tifenol, sí o sí. ¿Dónde está la relación acá? Miren, gente, hay diversos tópicos acá, que cada uno quiere decir una cosa, pero gente, vamos a lo principal, a lo que generalmente nosotros vamos a utilizar. Me acuerdo que en 2019, en el oral de primera era, lo que ellos hacían era lo siguiente, ellos no, sino que Miguel generalmente. Dava una espirometría, así, tiraba varias espirometrías, y ahí vos tenía que decir cuál era o diagnóstico da espirometria e ele depois mirava de volta aí se está bem, se está bem, ou está mal. Eu creio que neste ano não será assim, pero igual, gente, no escrito pode entrar em espirometria. Obviamente, se vai haver espirometria, se vai haver escrito, se não, bueno, vamos treinar agora. Acá temos uma espirometria, ¿sí? Como já dije, se pode ver vários dados do paciente. Acuérdense, acá aparece el peso del paciente, la altura, la edad, ¿sí? El nombre, obviamente. Después, en el espirómetro, en el aparato, tenemos que poner raza, la talla, si altura, la edad, el peso. Hay diversos parámetros que sí o sí debemos cumplir. Si ustedes hicieron un tercero con Beligoy, sí, nosotros yo por lo menos hice la espirometría, no puse mi foto acá, sacaron la foto, pero yo no puse. E, gente, é montão de parâmetros que há que sí ou sí poner e poner correto para que o predicho salga de acordo a esse paciente. Então, temos o resultado da espirometria. Pedimos uma espirometria para o paciente e acuérdense, como se pede uma espirometria? Se pode pedir uma espirometria sim e com broncodilatador. Por que nós vamos ter esses dois tipos, vamos ter essas duas opções de exame? Basicamente es paciente que nós vamos pedir com broncodilatador es para evaluar se, por exemplo, o paciente tem asma, porque acuérdense,
el asma, el broncodilatador, y eso anoten porque es pregunta de examen, y encima cae en los escritos, paciente que hizo espirometría y mejoró 12% y o más de 200 mililitros, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, gente, anoten, 12% y o 200 mililitros, quiere decir que es un patrón obstrutivo reversible, ¿sí? Reversible. Ahora vamos volver, eu creio que estou yendo por las ramas, ¿sí? Volvemos acá e vamos a entrenar. Então, espirometria se pide com e sem broncodilatador, e agora vamos evaluar a espirometria. Acá temos diversos parâmetros, pero que nós vamos mirar? Vamos mirar o índice de Tifenot, ¿sí? Este de acá. Después, nosotros vamos a mirar estos dos que están arriba, estos dos. Vamos a mirar entonces. Paciente, índice de Tifenot dio 80%, 80%, ¿sí? Del predicho. Eso pré-broncodilatador y post, cuando aparece el post, es post-broncodilatador. Post-broncodilatador. Entonces, vamos a evaluar el índice de Tifenot. El paciente tiene, vamos mirar solo acá, gente, solo acá, espera. Vamos mirar solo acá, ¿sí? Solo el amarillo ahora. Después miramos lá. Entonces, paciente, ¿sí? Espirometría, vino con índice de Tifenot de 81,56, o sea, índice de Tifenot para ser normal debe estar mayor a 70 ou maior a 0,7, entonces índice de Tifenot, ok. Agora vamos para capacidade vital forçada. Esse é o ordem que eu utilizo. Em capacidade vital forçada, onde nós vamos mirar? O porcentaje del predicho. ¿Por quê? Por exemplo, miren, o predicho é 4,63 e o paciente conseguiu movilizar 4,09. Então, o 4,09 equivale a 88,5% de 4,63 que está acá. Então, em nossa tablita aí de antes que teníamos, onde tinha o porcentaje, acuérdense, capacidade vital forçada deveria ser maior a 80% e acá está 88%. Ok. Então, Tifenot, sí, 81. Ok. Capacidade vital forçada, 88. Ok. Então, agora vamos mirar o volume expiratório forçado no primeiro segundo. E que vai dar 84,2% do predicho. Então, gente, esse paciente não tem nenhuma alteração espirométrica, ou seja, espirometria é normal. ¿Sí? O paciente não tem nenhuma alteração. Como eu dije antes, temos patrones espirométricos. ¿Sí? Esse paciente acá de arriba é normal, pero, por exemplo, memoricem esse quadrito acá que eles vão ajudar em um oral ou em um escrito. Se temos patrão obstrutivo, como vai estar nosso Tifenot diminuído? Como vai estar nossa capacidade vital forçada? Normal, porque é obstrutivo, gente. O problema acá está na expiração. Então, a capacidade vital forçada pode estar normal ou, a vezes, acuérdense isso, a vezes pode estar ligeiramente diminuída. E quando falamos do volume expiratório forçado no primeiro segundo, sim vai estar, obviamente, diminuído, porque é em la expiração. Obstrutivo, expiração. Então, acuérdense desse quadrito, não se olvidem, porfis, porque isso les vai ajudar um montão. Indicativo de restrição, gente. Índice de Tifenot, que é por acá que sempre pensamos, vai estar normal. Capacidade vital forçada vai estar certamente diminuído, porque o patrão ou o indicativo de restrição generalmente não, pero o que passa? Se temos uma fibrose pulmonar idiopática, se o paciente não consegue expandir, então a capacidade vital forçada vai estar diminuída. Depois, o que pode passar também, acuérdense, se não expande, não se relaja de maneira adequada. Então, o volume expiratório forçado no primeiro segundo também vai estar diminuído, ¿sí? De lo normal. Porque se não vai ter que sair.
vai ter aire para sair. E o mixto, a gente presta atenção, todo está diminuído. Se principalmente o índice de Tifenot, também a capacidade vital forçada. ¿Por qué es mixto entonces? Porque tenemos un patrón obstrutivo junto con un patrón restrictivo, ¿sí? Y acuérdense, espirometría no hace diagnóstico de restricción, es indicativo. Creo que hay ahí un cuadradito en sus repasos, bien en rojo alrededor que yo puse. Entonces, gente, es indicativo de restricción. Bueno, ahora vamos a relajar, respirar, porque, por Dios, ¿qué mierda es espirometría? No, gente, no es una mierda espirometría. Después que se entiende lo que pasa y cómo se lee una espirometría, queda muy, muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo ahora de espirometría, ¿sí? Y yo voy a contar hasta 10. Dejo para que ustedes pausen el video, vuelvan si tienen duda y después ustedes miran acá esa espirometría. ¿Sí? Bueno, gente. Bueno, gente, vamos volver, ¿sí? Y vamos a seguir con espirometría. Vamos a ver ahora otro ejemplo de espirometría. Bueno, ¿cómo vamos a leer esa espirometría? Obviamente, ¿sí? La espirometría, como ustedes pueden ver, esa fue una espirometría con broncodilatador, sin y con broncodilatador, ¿sí? Actual y pós broncodilatador. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar ahora es la espirometría en un total. Bueno, habíamos dicho antes que debemos mirar en las espirometrías, ¿sí? ¿Con qué empezamos? Entonces, vamos a empezar con ¿quién? El índice de rojo, ¿ok? El índice de Tifenot. Acá está el índice de Tifenot, ¿sí? El paciente tiene 0,48. ¿Cuál es el normal de índice de Tifenot? Es mayor a 0,7. Y acá el paciente presenta 0,48, como ustedes pueden ver. Después nosotros vamos, entonces, si el normal es 0,7, yo tengo 0,48, está disminuido. Eso me indica, si acá me indica obstrucción, gente. Yo tengo que abrir el ojo porque ese paciente puede tener un patrón obstrutivo. Si yo tengo Tifenot 0,48, tal cual como ustedes ven ahí, después ¿qué nosotros vamos a mirar? Nosotros vamos a mirar la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio. Era para ser azul. Vamos a mirar la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Por separado. Entonces, lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Miramos Tifenot está disminuido. Quando temos Tifenot diminuído? Se vocês se acuerdam do quadrito. Se acuerdam? Pensem e respondam. Ah, Tifenot diminuído teríamos em tal e tal patologia, ou seja, em patrão obstrutivo e patrão mixto. Generalmente, o patrão restritivo, o Tifenot pode dar normal ou até mesmo mais alto. Então, se eu tenho Tifenot diminuído, eu tenho que pensar ou é obstrutivo ou é mixto. Ponto. Agora, nós temos que confirmar se é obstrutivo ou se é mixto. Como nós vamos confirmar? Mirando capacidade vital forçada e volume expiratório forçado no primeiro segundo por separado. Começamos da ordem aí que eu passei. Vamos mirar primeiro a capacidade vital forçada. Bueno, gente, esse paciente com Tifenot diminuído de 0,48 tem 87% de capacidade vital forçada. Entonces, gente, si tiene 87,7% de capacidade vital forzada, a capacidade vital forzada está ok. Agora vamos mirar, entonces, o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Gente, miren o volume desse paciente, ¿sí? El porcentaje del predicho, miren cuánto tiene, 50,3. Que isso me indica? Patrão obstrutivo. Isso eu hago o diagnóstico de patrão obstrutivo. Acuérdense, Tifenot, capacidade vital forçada, e depois volume expiratório forçado no primeiro segundo. Acuérdense de los valores de referência e de la tablita aí,
escrevam isso, valores de referência aí, tablita é muito importante, vai quedar acá bem gravado. E agora, gente, diagnosticamos esse paciente com patrão obstrutivo em la espirometria. ¿Está listo? No, no está listo. ¿Por qué? El asma, acuérdense, el famosísimo asma, ¿sí? Que va a ser siempre preguntado en el oral, en los exámenes, gente, porque es una patología muy, muy frecuente. Entonces, el asma, gente, ¿cuál es la característica del asma? Es intermitente. Entonces, ese paciente que vino con patrón obstrutivo, tenemos que evaluar si no es reversible, si no es una obstrucción reversible que nos hace pensar en asma. Entonces, miramos el actual, ahora vamos para el pós-broncodilatador. ¿Dónde está el pós-broncodilatador? Está acá a la derecha. Pós-broncodilatador. ¿Cuáles son las características para decir si es un patrón obstrutivo reversible? Yo pedí para que ustedes anoten. Es si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mejora 12% y o 200 mililitros después del broncodilatador. Miren acá, el paciente, ¿sí? El volumen expiratorio forzado en ese paciente era de 50,3%. Eso antes del broncodilatador, de la nebulización con broncodilatador. Después de la nebulización, se hizo otra espirometría y el paciente presentó una mejora solamente de 5% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Y cuál es el mínimo para decir que es obstructivo reversible? 12% y o 200 ml en el volumen expiratorio forzado. Entonces, gente, diagnóstico de esa espirometría acá es: el paciente tiene un patrón obstrutivo irreversible. Entendido hasta acá, gente? Por favor, se ustedes tienen cualquier duda, pausem la clase, vuelvan, me envíen un mensaje, yo estoy acá para eso. Generalmente, espirometría suele presentar mucha duda, ¿sí? Después yo voy a les enviar bastante espirometría, bastantes, algunas, no muchas, pero voy a les enviar algunas espirometrías para que entrenen. Entonces, ojo en eso porque sí o sí se pregunta. Agora vamos a um ponto bem importante, que generalmente o que há que saber acá é as indicações e as contraindicações. Nós vamos indicar na espirometria a todos aqueles pacientes que nós sospechamos que têm um asma, que têm um EPOC, que está evolucionando sua enfermidade base, ou seja, para seguimento desse paciente, para medir o impacto da enfermidade na função pulmonar, identificar os pacientes com risco de padecer enfermedades respiratórias, ou seja, por el tabaco. Acá, gente, ojo, porque pode entrar em um escrito, já abre isso, vou repetir. Os pacientes fumadores, onde nós vamos a mirar o índice 25-75%. Perdão, este de acá. Generalmente, antes de produzir um patrão obstrutivo, o índice 25-75% vai estar diminuído del predicho, ou seja, não vai ser o valor normal. Então, gente, memoricem por lo menos 5 indicações que já está lindo, listo. Agora vamos às contraindicações, e isso eu quero aclarar bastante. Contraindicações, há que saber, absolutas por lo menos, há que saber todas as questões descritas aí. Então, absolutas que não vamos hacer em um paciente com pneumotórax, ângulo inestable, desprendimento de retina e hemoptisis ativa ou reciente. Essas são contraindicações que não se hacen, gente. Não se hacen independente do que passe. E relativas quer dizer que depende do médico se hace ou não se hace. Qual é a relativa e qual é a que eu quero entrar bem, que vocês prestem bastante atenção? O asma, contraindicação relativa acá é, por exemplo, se é um asma ou uma crise asmática, não se hace uma espirometria ou uma crise asmática. O paciente já tem muita dificuldade para expirar. Imaginem que vocês vão a dizer, vem cá, vamos fazer um exame, e o paciente em cima tem que inspirar e expirar. Gente, não vai ser, se não vai ser reprodutível a espirometria. Então, gente, contraindicação relativa seria o asma. Depois, traqueostomia, porque pode perder um pouquinho, pode sair o aire por acá.
problemas bucales, los niños, los ancianos que tienen muchas de las veces alteraciones mentales, que no consiguen cerrar la boca y muchas de las veces también no entienden la maniobra, cómo se hace y qué hay que hacer. Y después tenemos náuseas por la boquilla, hemiplegia facial y cuando no consiguen comprimir, niños y alteraciones mentales. Indicaciones es básicamente para buscar patologías y contraindicaciones, sepan las absolutas, sí o sí. Paciente com anangor, paciente com infarto também. Gente, não se vai fazer uma espirometria paciente com infarto. E as relativas, acuérdense del asma. Se é uma crise asmática grave, não vão fazer. Mas se é uma crise leve, sim se pode fazer. Generalmente, para crises, se utiliza a flautita aí, que já vamos a entrar no peak flow, a flauta. Para resumir a espirometria, sí, acá hay un cuadrito, yo robé creo que fue de Miguel, no me acuerdo quién dio la clase, pero yo robé, sí, para resumir todo lo que hablamos. Espirometría, vamos a mirar el índice de Tifenot, que para algunos docentes, para algunas docentes no es Tifenot, sí, pero vamos a resumir como si fuera. Volume expiratório funcional forçado no primeiro segundo, dividido por capacidade vital forçada. Vamos mirar o índice de Tifenot. O índice está maior ou igual a 70%, ou seja, está normal. Que nós vamos mirar? Capacidade vital forçada. Se a capacidade vital forçada está normal, espirometria normal. Sim? Listo, tchau. Se a capacidade vital forçada está baixo de lo normal, aí vamos evaluar os volúmenes pulmonares, que aí pode ser por mala colaboração do paciente ou hasta mesmo uma restrição. Por isso que a espirometria é indicativa de restrição. Tifenot normal, capacidade vital forçada normal, espirometria normal, capacidade vital forçada diminuída, aí pensamos, ou o paciente não está fazendo bem, ou realmente tem uma restrição. Depois, então, volvemos para cá, índice de Tifenot disminuído, ojo, porque temos que fazer prueba com broncodilatador. Se a prova do broncodilatador dio que é uma obstrução reversible, o paciente tem provavelmente asma. Se essa prova dio não reversible, ou seja, irreversible, temos que fazer o teste esteroidal, que já vão ver esse teste. E então, se revierte, provavelmente é asma. E se não revierte, provavelmente é EPOC. Então, revierte, provavelmente asma. E não revierte, talvez seja EPOC. Já vão ver o teste esteroidal, a prova com broncodilatadores. Mas eu quero aclarar uma coisa acá. Todo o que eu falei está resumido acá nesse diagrama. Não me acuerdo como é o nome disso. Então, se vocês entendem o que passa na espirometria, queda muito sencillo de diagnosticar as espirometrias, de dizer se é normal, obstrutivo ou indicativo de restrição. Passamos ao próximo tema, pode ser chamado como teste esteroidal ou também prova de la metacolina ou prova de la histamina. Prova de la histamina. La prova de la metacolina ou histamina básicamente una prueba que no se puede hacer en el consultorio, o sea, en el consultorio normal, hay que sí o sí estar en un hospital porque es una prueba que algunas veces puede causar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Imaginen ustedes, la prueba de la metacolina es para inducir el broncoespasmo. Imaginem, vocês estão com um ninho aí que provavelmente tem asma e a prova do broncodilatador na espirometria não teve diferença. Então, eu vou fazer a prova da metacolina. Eu vou tentar induzir um broncoespasmo. Como se faz a prova da metacolina ou da prova da histamina? Primeiro, hay que fazer uma espirometria basal e depois vamos nebulizar o paciente com doses crescentes de metacolina, tal qual como vocês podem ver no gráfico acá. O paciente, como vocês podem ver acá, o paciente que é asmático, vai apresentar broncoconstricção, ou seja, obstrução bronquial, constricção do brônquio, já a doses muito bajas, muito bajas. Então, se, por exemplo, sobrepassamos um pouquinho a dose e estamos em consultório e há que intubar esse paciente, gente, o paciente
tiene una grande chance de morir. Entonces, por eso que la prueba se hace en el hospital, no en consultorio. Prueba de la metacolina, ¿qué pasa? Entonces, va a ser un broncoespasmo a dosis bien pequeñas de metacolina. Generalmente esa prueba se deja a los niños, ¿sí? Que muchas de las veces es muy difícil de hacer la espirometría, no entienden cómo hacer, entonces se hace la prueba de la metacolina y es tal cual como ustedes pueden ver acá. Se da dosis crecientes de metacolina y se evalúa a qué dosis, por ejemplo, el paciente va a presentar el broncoespasmo. ¿Qué pregunta acá en el oral? ¿Sí? Atención, ¿qué es la prueba de la metacolina o histamina? Y es eso que ustedes tienen que decir. La prueba de la metacolina o histamina generalmente se deja a niños, ¿sí? Donde la espirometría sale fea, o sea, no hay cómo hacer la espirometría. Se le llama metacolina o histamina, ¿sí? Y nosotros vamos a primero hacer una espirometría basal del paciente, ¿sí? Se hace bien, ok, si no hace, todo bien también. Y después nosotros vamos a nebulizar esse paciente com doses crescentes de metacolina hasta que se produzca o broncoespasmo. Paciente asmático, a bajas doses já vai apresentar o broncoespasmo. Isso há que contestar em um horário. Bueno, gente, vamos para a próxima, que é a ventilação voluntária máxima, ou V corta M. Basicamente, é uma prova que se utiliza para os pacientes que vão à cirurgia, ¿sí? Se pide ao paciente que respire, tanto inspire quanto expire, lo mais profundo que pueda e lo mais rápido possível durante alguns minutos. Isso vamos evaluar quanto de área que o paciente consiga mobilizar e aí vamos ver se o paciente pode ser determinada cirurgia ou não. Ojo acá, é uma prova que se utiliza bastante, se prévias a cirurgias, pero los pacientes que no fuman, no tienen EPOC o cualquier otra enfermedad pulmonar, no es necesario hacer. Entonces, los pacientes que no fuman, no tienen EPOC o que no tienen PIC, fibrosis pulmonar, cualquier patología pulmonar, no es necesario hacer. ¿Sí? No es necesario hacer. Esa prueba se deja a los pacientes que tengan ya alguna enfermedad pulmonar y sirve para evaluar el pronóstico del paciente en la cirugía. Hasta acá, sí, sé que mucho nombrecito ahí, parece ser bien confuso, pero gente, ustedes van a ver que después que ustedes leen 2, 3 veces, eso va quedando bien fácil, porque son cosas bien particulares y son cosas bien específicas. No hay mucho para dónde salir. Si son cosas bien específicas, yo traté de resumir al máximo eso para que no quede aquella clase tan pesada que yo quedo solo hablando y sé que yo quedo solo hablando, pero que no quede tan pesada a ustedes. Vamos volver acá. Bueno, Peak Flow, la famosa flauta, gente. Por favor, no se olviden. El Peak Flow es esa flautita acá. Generalmente, essa flautita, os pacientes que têm EPOC, que têm asma, devem ter sí o sí em casa e muitas das vezes está presente em las guardias, ¿sí? Em los consultórios. É bem barato e que vai evaluar o Peak Flow? É basicamente vai evaluar o quanto de ar o paciente expira, quanto de pico o paciente expira. É o pico expiratório, em tradução assim, bien traducida mesmo. ¿Sí? ¿Y qué va a dar? ¿Cómo va a aparecer el peak flow? En litros por minuto. Ojo acá. ¿Cómo vamos a interpretar eso? Pacientes, ojo. Pacientes que tienen más de 200 litros por minuto es satisfactoria. ¿Sí? Satisfactoria. Si el paciente tiene menos de 120 litros por minuto, seus pacientes estão severamente comprometidos e necessitam a internação. Porque, gente, isso vai medir a expiração, o pico de expiração. Uma pessoa normal tem cerca de 300, ¿sí? De 250 hasta 350. Imaginem, o paciente asmático generalmente vai ser pouquinho menor porque o brônquio está cerrado e então se permite uma menor expiração do volume, do pico.
Esses pacientes generalmente hacen el control de su asma con esas flautitas en casa, ¿sí? Es un aparato muy barato, muy sencillo de hacer, solo hay que expirar fuerte ahí una vez, se hace generalmente 2 o hasta 3 veces al día para evaluar cómo está su asma, si está empeorando, si es necesario el PAF. Entonces, gente, Peak Flow, generalmente pregunto de examen, ¿sí? Por ser tan sencillo, es barato y generalmente se hace. Eso, presten atención en lo que yo voy a decir ahora. Cuando nosotros no hacemos espirometría al paciente que viene con un asma complicado, se puede hacer el peak flow, porque el peak flow es solamente venir acá y expirar con máxima fuerza, ¿sí? Ahí marca hasta cuánto llega, es bien tranquilo de hacer. La espirometría no necesita inspirar, expirar, hacer por lo menos 3. Entonces, espirometría es complicado de hacer. El peak flow no, llegó, hizo, listo. Grave, muy grave o tranqui, ¿sí? Entonces, gente, ojo con eso. Peak flow se hace en los pacientes asmáticos generalmente. Ahora vamos a outra, yo iba a decir patología, pero es otra metodología de estudio. Bueno, difusión del monóxido de carbono o DLCO. Difusión del monóxido de carbono o DLCO, espera que está calentando acá. Suele ser útil para diagnosticar se antes de aparecer em uma espirometria, fibrose pulmonar ou las EPIC, antes que apareça qualquer evidência tanto radiológica quanto espirométrica. Então, la DLCO muitas das vezes são as que confirmam a espirometria, ou seja, acuérdense, espirometria não hace diagnóstico de restrição, solo é indicativo de restrição. Então, se pode pedir uma DLCO depois para confirmar a sospecha de restrição. Qual é o ponto acá? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Básicamente, lo que se hace es, el paciente inspira, está en una cámara, el paciente viene un tubo, espera que yo no tengo acá un tubo, pero recibe ahí un tubo, sí, 2 tubos en realidad. El verde es donde el paciente va a inspirar, ¿sí? El paciente va a inspirar una mezcla de monóxido de carbono marcado, ¿sí? O sea, marcado con un radioisótopo. Paciente aspira. Acuérdense que o monóxido de carbono perfunde, ou seja, a diferença do oxígeno tem afinidade por la hemoglobina, creio que é 1000 vezes, de 100 ou 1000 vezes, não me acuerdo, gente, bem assim, específico, pero creio que é 1000 vezes é mais afim de la hemoglobina que a hemoglobina é mais afim do monóxido de carbono que do oxígeno. Então, que passa acá? O paciente inspirou o monóxido de carbono, o que esse ar inspirado com monóxido de carbono marcado vai ser ingressa a las células, ou seja, a hemoglobina suga esse monóxido de carbono e depois que o paciente inspirou acá, expira por el outro tubo, que no outro tubo acá vem como, por exemplo, um negócio acá que lê quanto monóxido de carbono saiu do pulmão. Gente, ojo nisso, suele ser confusão, por lo menos para mim foi muita confusão. Se en el pulmón está todo bien, se hace muy bien el intercambio gaseoso, si no hay fibrosis pulmonar, porque si no hay fibrosis pulmonar, si no hay nada ahí en el capilar pulmonar, gente, va a salir muy poco monóxido de carbono acá. ¿Sí? El lector ahí, lo que va a leer ese monóxido de carbono, va a apresentar muy poco monóxido de carbono marcado, porque se tuvo uma boa difusão no monóxido de carbono, não vai sair muito, pero se, por exemplo, o paciente aspirou acá, monóxido de carbono marcado, tem uma puta de uma fibrose pulmonar, imaginem, gente, não vai difundir o monóxido de carbono, vai sair quase todo acá. ¿Sí? Entonces, si graben eso, escriban eso, si el paciente, la DLCO, salió poco carbono marcado, quiere decir que el paciente no tiene fibrosis pulmonar o EPIC. Si salió mucho monóxido de carbono, o sea, no hizo una buena difusión de los gases, quiere decir que el paciente probablemente tiene una EPIC. ¿Por qué? Lo que pasa es como ustedes pueden ver acá. Quando temos os pulmões normais, ¿sí? Quando não há rotura de membranas alveolares, quando não há depósito de fibras
colágenas ahí entre el alvéolo y el capilar, gente, la difusión es perfecta, ¿sí? Es perfecta. Pero quando temos uma fibrose, tal qual como vocês vão ver acá, isso é o que passa. Imaginem, o normal é isso. Ingressa o oxígeno, nesse caso seria o monóxido de carbono, ingressa, passa por el capilar e depois a sangre vuelve saliendo o dióxido de carbono. Gente, ojo acá, ¿sí? Acá cuando hacemos la DLCO no es oxígeno, es monóxido de carbono marcado. Pero imaginen, si no tenemos ninguna afectación como tenemos acá, fibras colágenas, ¿sí? Atrapalhando o no dan una buena difusión de los gases, imaginen, esse monóxido de carbono que está entrando marcado não vai passar e vai sair casi todo. Em compensação, isso é uma patologia. Se é sano, entra o monóxido de carbono, passa no capilar e sai muito pouco. Então, em paciente que tem PIC, a DLCO vai estar diminuída. Opa, eu puse mal. DLCO vai estar aumentada, vai sair muito monóxido de carbono. Se em pacientes sem enfermidade de base, ou seja, sem PIC, a DLCO vai estar diminuída. Gente, corrijam isso. Se DLCO aumentada, porque saiu muito dióxido de carbono, e paciente sano, DLCO diminuída. Se está ao contrário, perdão. Isso é pergunta de exame, gente. Por favor, sepam DLCO, para que serve e como se faz. Uma água para hidratar e para falar mais sobre pletismografia. Vamos passar, esse é a pletismografia. Gente, esse é o estudo que eu falei antes, justo quando começamos a classe, que a espirometria não vê o volume residual. Por isso se faz a pletismografia, que é pletismografia é uma câmara, ¿sí? Cerrada, que onde se cuenta o volume perfeitamente e serve para essa cabine que mide a capacidade funcional residual do pulmão e permite valorar a capacidade pulmonar total. É um aparato bem caro, ¿sí? E não se suele fazer de rotina, pero há que saber que é e para que serve. Serve para volume residual funcional e capacidade pulmonar total. Que com a espirometria nós não conseguimos ver isso. Pletismografia, isso há que saber, se não agarrem, não quedem perdendo muito tempo com isso. E vamos passar a uma cosita muito, muito importante. Eu vou fazer só uma introdução acá, sim, porque isso é metodologia de estudo acá em RESP, pero gente, nós vamos volver a ver gasometria, gases em sangue, sim, quando vemos insuficiência respiratória. Acá só vou aclarar alguns conceitos e depois em insuficiência respiratória eu vou fazer uma classe meio que um plus, ¿sí? Hablando da fisiologia respiratória, e nós vamos falar bastante a respeito de gasometria. Gasometria arterial. Basicamente, o que eu quero que vocês sepam acá é que para evaluar os gases em sangue, temos dois tipos de métodos, os não invasivos e os invasivos. Acá agarrei já mi aparatito, ¿sí? É oxímetro. Que é o oxímetro? Temos, então, eu estava falando, temos dois métodos de medir a gasometria em sangue. Temos o método não invasivo, que são os indiretos, e a metodologia invasiva, que aí é que fazer punção arterial. Que é importante acá, ¿sí? Quando nós vamos evaluar com o pulse oxímetro ou oxímetro, ¿sí? Que mide o oxímetro? Mide a saturação do oxígeno. Bueno, les explico, les aclaro una cosita. No es obviamente rápido de hacer. Ya vamos a testar, ¿sí? A ver cuánto está mi pulso y mi saturación. Mide la saturación de oxígeno, gente. Bueno, acuérdense, la saturación de oxígeno va a depender, ¿sí? Va a depender tanto de cantidad de hemoglobina que yo tengo, si yo tengo alguna patología en los dedos. Por ejemplo, las personas más ancianas generalmente tienen arteriopatia periférica, ou seja, os dedos do diabético também pode causar errores na leitura. Então, unhas pintadas também, gente, não vão ser no paciente com unhas pintadas. Ojo com isso. Onde nós podemos medir a saturação da hemoglobina? No dedo ou na orelha. Les aclaro outra cosita acá. Não utilizem o índice, utilizem o dedo médio, ¿sí? E hagan
en las dos manos, no hagan solamente de un lado, porque a veces por ahí tenemos alguna patología obstructiva de alguna arteria, justo en la mano derecha, pusimos en la mano derecha, nos da como saturación de 80 y entonces nosotros quedamos preocupados. No, gente, hagan en los dos lados. Voy a hacer para mostrarles, pero casi seguro que ustedes ya, algún momento ya vieron eso, ya miraron eso. Ponen el dedo del paciente, ¿sí? Y acá aparece la saturación, pulso, y acá la saturación. ¿Sí? Como pueden ver, estoy saturando 96% y mi pulso está 100, 101. Todo acelerado porque cuando yo hablo, yo quedo, como yo dije a ustedes, quedo un poquito nervioso. Bueno, gente, acuérdense, saturación no es fidedigna, pero nos ayuda un montón en la hora de hacer por ejemplo, cuando el paciente llegó muy severo, sí, ayuda un montón eso. Eso es la forma indirecta de medir la saturación, o sea, de la hemoglobina. Después nosotros podemos medir de manera invasiva o directa, que es sacando sangre arterial. Generalmente se hace la sangre de la arteria radial, ¿sí? Se punza y, bueno, gente, se saca la sangre y se envía a... Hay un aparatito ahí que se pone la sangre, la jeringa debe contener heparina, todo eso. Hay un montón de características aí que vamos ver em la próxima, não na próxima classe, sino que na classe aí de fisiologia respiratória que eu vou agregar a vocês. Bueno, gente, quiero que presten atención porque eso generalmente pregunta no oral o cualquier otro docente. Miren acá. Eso tenemos una curva de la saturación de la hemoglobina, ¿sí? La saturación acá viene desde 0 hasta 100%, ¿sí? Y la presión de oxígeno en milímetros de mercurio en sangre arterial. Gente, quiero que presten atención acá. La saturación normal de una persona va a quedar siempre entre 95 hasta 99, nunca va a ser 100, ¿sí? De 95 a 99. ¿Por qué es importante saber eso? Miren acá, eso es 95, ¿sí? Esta lineacita acá entre 90 y 100 es 95. Y miren, gente, sigan la línea. Si el paciente satura 95%, aproximadamente va a tener presión arterial de oxígeno en 80 milímetros de mercurio. Yo sé que parece mucha cosa que por ahí no están entendiendo bien eso, pero gente, acuérdense de fisio, ¿sí? En tercer año, sé que Fernández agregó bastante cosa acá, pero acuérdense, gente, saturación de la hemoglobina, ¿sí? Y la cantidad de oxígeno que está ocupando la hemoglobina. Si tenemos oxígeno, si tenemos mucho oxígeno, vamos a saturar más la hemoglobina. Si tenemos poco oxígeno, la hemoglobina se satura menos, ¿sí? Presten atención, porque es importante y ustedes van a leer y van a decir, bueno, nosotros tenemos que hacer oxígeno. ¿Qué ustedes van a ver? Hay que hacer oxigenoterapia si la saturación baja de 90%, ¿sí? Hay que dar oxígeno suplementario al paciente. Ustedes van a ver eso porque, miren acá, ¿sí? Si la saturación de la hemoglobina cae por debajo de 90, miren, seguramente el paciente tiene menos de 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Y si el paciente tiene menos de 60, ¿sí? De presión arterial de oxígeno, miren a dónde está. Está en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Insuficiencia respiratoria. Gente, por favor, graben eso. Miguel va a preguntar, Sosa va a preguntar, Honorar va a preguntar, ¿sí? Paciente que está saturando menos de 90%, ojo, porque ese paciente probablemente está en insuficiencia respiratoria. ¿Por qué ojo? ¿Por qué ojo? Por la pulsioximetría, yo no tengo como definir si está en insuficiencia respiratoria o no. Solo hay como diagnosticar insuficiencia respiratoria por la gasometría arterial. Sin eso yo no puedo diagnosticar. Entonces, presten atención. Yo voy, ¿sí? Hice la pulsioximetría en mi paciente, dio 88%, ¿sí? Ojo, porque puede estar en una insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo yo diagnostico insuficiencia respiratoria? Por la gasometría, gente.
Gasometría, entonces yo saco sangre arterial del paciente y voy a evaluar la presión arterial de oxígeno. Seguramente, sí, probablemente, no voy a decir seguro porque saben que en medicina nada es cierto. Gente, probablemente el paciente tenga presión arterial de oxígeno de entre 40 y 60. Ojo acá, ojo acá, ojo acá. Cuando yo sé que el paciente está con insuficiencia respiratoria, hipoxemia y cuando está normal la presión arterial de oxígeno. Bueno, yo hago la gasometría, ¿sí? Sí, gente, ojo, esa pregunta de Nora, sí o sí sepan, estrellita acá. Si en la gasometría vino una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80, ¿sí? El paciente está en hipoxemia, y si en la gasometría vino menor a 60 la presión arterial de oxígeno, el paciente está en insuficiencia respiratoria. Entonces, gente, de 80 a 100, presión arterial de oxígeno es normal. 60 a 80 es hipoxemia y 40 a 60 es, o sea, menor de 60 es insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué se toma el punto de 90% de la saturación? Es justamente por eso. Porque, miren, después del 90%, gente, miren cómo cae la saturación de la hemoglobina. ¿Sí? Miren cómo cae. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene 50, va a tener 30 de presión arterial de oxígeno. Gente, 30 es muy poco, es incompatible con la vida prácticamente. ¿Sí? Graben eso porque seguramente eso va a preguntar. Entonces, repassando acá, gases em sangue, direto e indireto. Indireto no duele. Pulso e oximetria, el aparatito esse, ¿sí? Directo, gente, duele mucho, que es la gasometría arterial. Cuando nosotros pedimos una gasometría, ¿qué va a venir en el examen? Estes 6 parámetros acá. Y hay que saber sí o sí qué viene en la gasometría y cuál es el rango normal. Sí o sí qué viene en la gasometría y cuál es el rango normal. Eso es pregunta tanto en TP cuanto en examen para la vida, gente, para la vida. En el examen, en la gasometría, cuando yo pido, viene pH. Si estado ácido base, pH. pH normal debe estar entre 7,35 y 7,45. Mayor a eso, alcalosis, menor a eso, acidosis. Saturación de oxígeno entre 90 y 99. Hay algunos docentes que prefieren entre 94, 95 hasta 99. Después de eso, está disminuida la saturación. Presión arterial de oxígeno, acuérdense, acito minúsculo, no mayúsculo. Presión arterial de oxígeno, normal de 80 a 100 milímetros de mercurio. Acuérdense de la, no es fórmula, sino que de la, gente, me olvidé, milímetros de mercurio, de la métrica, me olvidé la palabra, pero bueno. 80 a 100 milímetros de mercurio. Presión de dióxido de carbono, ¿sí? De 35 a 45 milímetros de mercúrio. Gente, dióxido de carbono menor de 35, hipocapnia. Mayor de 45, hipercapnia. Sepan essas palavritas aí clave, porque sí o sí van a apresentar muitas das vezes em insuficiência respiratória, em los TPs, van a decir, paciente vindo com insuficiência respiratória, sin hipercapnia, con hipercapnia. Então, gente, ojo com essas palavritas aí distintas que pueden venir en los exámenes. Entonces, presión de dióxido de carbono arterial, 35 a 45 milímetros de mercurio. Bicarbonato, muy importante saber, de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Sepan, gente, que varía, 23, 27, 22, 26, depende del laboratório, ¿sí? No es ley eso, pero bicarbonato, estado ácido base, e base hexas, em realidade, e dióxido de carbono, generalmente suelen ser estes, pero muitas das vezes pode alterar um que outro e listo. Bases hexas, excesso de bases, ¿sí? Menos 3 a más 3. Eu vi que Miguel creio que deu menos 2 el ano passado, gente. El menos 2 a más 2, algo assim, ¿sí? Depende de cada docente. La realidade é essa. Menos 2 a más 2 o menos 3 a más 3, que miliequivalentes por litro. Sepan la medida. Sin medida no es nada. Gases en sangre, gasometría arterial, como ustedes quieran decir, directos, indirecto,
saber qué viene en la gasometría sí o sí es esencial y porque suele ser pregunta de honorar también. Quando o paciente está em insuficiência respiratória e quando o paciente está em hipoxemia. Eu sempre diagnostico isso com a gasometria arterial, gente. Insuficiência respiratória, eu diagnostico com gasometria arterial. Sem gasometria, eu não posso dizer se está com insuficiência respiratória. Bueno, pausa agora, vamos relaxar, ¿sí? Tomar uma água, um tere. Estou acalado esse outro tere, sim. Vamos à broncoscopia, ¿sí? E já vamos a terminar. É bem tranqui bronco, ¿sí? Solo eu quero que vocês leiam e gravem algumas cositas bem pontuais. Bueno, a broncoscopia, mais que nada, é a visualização do árbol bronquial. Temos dois tipos de broncoscopia. A rígida, como vocês podem ver, e a flexível. Qual é a diferença? Muitas das vezes a flexível suele ser útil, ¿sí? Para quando queremos ir mais allá de la bifurcação bronquial. Antes da bifurcação, se eu estou na tráquea, aí hasta a bifurcação, eu posso utilizar o broncoscópio rígido. Fundamentalmente é útil em aqueles casos onde há atrapamento da via aérea, quando eu necessito parar um sangrado bronquial por alguma rotura bronquial, quando eu necessito fazer biópsia, generalmente se utiliza a fibrobroncoscopia rígida e lá flexível, muitas das vezes é mais para diagnóstico, para ser um lavado endobronquial e tudo isso. A broncoscopia, quais são as utilidades da broncoscopia? Quero que vocês memorizem 5, 6, gente. ¿Sí? Temos broncoscopia diagnóstica e terapêutica. La diagnóstica, temos que evaluar basicamente a integridade da via aérea, buscar fístulas, detectar lesões nas mucosas, fazer biópsia, detectar lesões, detecção extrínseca bronquial, realizar biópsias, evacuar e fazer o lavado broncoalveolar, o famoso BAL. E terapêutico temos como remoção de anticorpos, de corpos estranhos, controle de hemoptise massiva, que aí vão ser com o broncoscópio rígido, tratamento paliativo de la secreções e tampões mucosos, dilatação com balão de la via aérea. Gente, memoricem isso. Sim. ¿Se pode razonar? Sim, se pode. Pero vocês vão começar a razonar para que eu vou utilizar a broncoscopia depois, quando nós vamos passando a cursada de neumo. Então, se por agora memoricem, que depois vocês vão começar a entender toda essa metodologia diagnóstica que nós estamos falando agora, vocês vão entender depois para que serve e como se faz. A broncoscopia, então, o que há que saber por agora? ¿Sí? Además de que é diagnóstico e terapêutico, ¿sí? As indicações, contraindicações, que eu tenho a certeza que eu puse aí em seus repassos. E, gente, que há que saber sí ou sí memorizar, porque isso não vamos ter para onde sair, e isso vai ser perguntado no escrito sí ou sí, é quando hacemos um lavado broncoalveolar, que viene, que informações, que vai venir no informe. E vai venir, basicamente, lo normal é que venga 150.000 a 200.000 células por mililitro, 85 a 90% de macrófagos, 10 a 15% de linfocitos, a maioria linfocitos T e CD4, 1 a 2% de polimorfonucleares, neutrófilos menor a 3%, eosinófilos e basófilos menor a 1% e 0 a 5% de células bronquiais. Isso é o normal de um lavado broncoalveolar. É uma classificação, sim, há que memorizar todo isso, sim, há que memorizar, não há para onde sair, isso é pergunta de exame, sim, generalmente Sosa pergunta, já vi Sosa perguntar isso, não é que generalmente, mas perguntam, sepam isso, por favor, e como memorizamos quando temos múltiplas cositas assim para memorizar, escrevam 3, 5 vezes, gente, ¿sí? E memoricem e repassem isso com o perro, com o companheiro. Isso é a broncoscopia, ¿sí? Rígida, flexível, terapêutica e diagnóstica terapêutica, perdão. Sepam as indicações e contraindicações que eu puse aí.
Nosotros cuando empezamos la clase, empezamos con una pregunta. Si el paciente llega a la guardia con una crisis asmática grave, ¿usted pediría una espirometría? Crisis asmática grave. ¿Se pide una espirometría? Yo hablé en la clase. No se pide espirometría. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? La flauta, el peak flow en ese caso. Bueno, gente, espero que les haya gustado la clase. Yo traté de, como siempre yo hago, resumir al máximo todo eso. Sé que es una clase bastante abstrata, pero es una clase bien importante para que después puedan entender por qué pedimos, por ejemplo, una broncoscopia, por qué pedimos una gasometría. Hay algunas cositas bien claves y bien puntuales que pregunta Honorá, que pregunta Sosa. Entonces, por favor, gente, repasen essa clase, sepan bastante essa clase, junto com a clase de ayer, que foi síndromes síndromes respiratórias. Então, gente, por favor, sepan bien las estrellitas aí que yo les hablé, e então já estão preparados para a próxima classe. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me envia um mensajito aí que eu estou à disposição. Bueno, gente, chao, tengan una linda tarde, una linda mañana, lo que sea de estudio. Bueno, Dios les bendiga y hasta la próxima clase.